Olá pessoal, quem fala é o professor Januário da coordenação de desenho. Nesta videoaula vamos falar sobre omissão de corte. De acordo com a NBR 167 de 1995, os elementos de máquinas podem sofrer omissão de corte quando são atingidos no sentido longitudinal pelo plano de corte, não sendo achurados. Os elementos listados, como dentes de engrenagens, parafusos, porcas, eixos, raios de roda, nervuras, pinos, arruelas, contrapinos, rebites, chavetas, volantes e manípulos, apenas quando forem atingidos no sentido longitudinal pelo plano de corte, não deverão ser achurados. Ou seja, a omissão de corte é uma simplificação usada em determinados elementos de máquinas para facilitar a leitura e interpretação do desenho mecânico, e, em alguns casos, para diferenciar as estruturas de peças maciças das peças não maciças. Temos aí, do lado esquerdo, um exemplo de uma peça maciça. E ao lado direito, uma peça não maciça, um componente mecânico que possui uma nervura. Nestes exemplos, observamos as diferenças entre uma peça maciça com corte AA e uma nervura com corte BB. Observe que, apesar da nervura ser atingida pelo plano de corte, como ele possui uma largura menor do que a largura da peça, não aplicamos a achura. No caso de rodas e polias, também utilizamos a omissão de corte para diferenciar a forma de construção destes elementos de máquinas. A ligação entre o cubo e o aro externo da polia ou da roda pode ser maciça e chamamos esta parte de alma. A ligação entre o cubo e o aro externo da polia e da roda pode ser feita por braços, muito comum em polias e rodas de maior diâmetro. Observemos que, quando a polia possui alma, o corte, o corte longitudinal vai fazer com que toda a região atingida seja achurada. No caso da polia com braços, o corte longitudinal, ao atingir esse elemento de máquina, vai ter achura, exceto nos braços da polia. Nervuras e orelhas devem ser representadas com omissão de corte. Observem a indicação das setas vermelhas, as nervuras, e com os círculos azuis temos a indicação das orelhas. Esses elementos não são achurados na vista em corte, como podemos observar na vista representada do lado direito. Para a representação de parafusos, a representação de roscas é feita de modo a facilitar o traçado. O filete de rosca fica resumido a duas linhas paralelas, uma larga e outra estreita, sem distância pré-definida entre elas. No parafuso, a linha larga será a linha de contorno e representa o diâmetro nominal do parafuso. Nos furos roscados e porcas, a linha larga representa o diâmetro do furo. No sentido transversal, a linha larga se apresenta em forma de circunferência, como podemos observar aqui na vista superior, na vista frontal do parafuso. E a linha estreita em forma de semicircunferência com aproximadamente 3/4 de volta. Se o parafuso ou a porca não estiver visível, poderá ser representado por linhas tracejadas. Neste caso, deve haver apenas uma espessura de linha, como mostrado aqui nessa vista superior da imagem do lado direito. A representação de parafusos em conjuntos mecânicos
vai ser apresentada como nesta imagem, onde as peças adjacentes ao parafuso serão achuradas e o parafuso não receberá achura, mesmo que exista um corte nesse conjunto. O corte com rotação de elementos é muito comum de ser utilizado em engrenagens. Nestes elementos de máquinas, a representação dos dentes é feita com corte, com rotação, com o objetivo de mostrar os dentes em verdadeira grandeza. Observem que neste dente, na parte inferior da engrenagem, o plano de corte passa exatamente pela metade do dente, da seção transversal do dente, e a gente consegue observar toda a parte maciça do dente, que é omitida aqui. O corte é omitido. Já na parte superior da engrenagem, existe o plano de corte está num vão, porém a representação é feita com rotação para representar o dente em verdadeira grandeza. Observemos também que neste caso, como a engrenagem possui braços, estes elementos também sofrerão omissão de corte. E por fim, aqui temos diversos exemplos de omissão de corte em peças isoladas ou em conjuntos mecânicos. Nessa primeira imagem, temos uma peça que possui uma nervura que recebeu um corte e toda a região atingida pelo corte, que é maciça, é achurada, exceto a nervura. Aqui nessa outra figura temos exemplos de uniões aparafusadas, onde as peças adjacentes ao parafuso recebem as achuras, mas os parafusos sofrem omissão de corte. Aqui temos exemplos também que ocorrem em uniões por rebites e por pinos, nas quais os elementos com rebite e pino não são achurados. E por fim, temos aqui os eixos e chavetas, que também sofrem omissão de corte quando recebem um corte num conjunto mecânico. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.